Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Meios. Hoje nós temos um convidado muito especial, que é o senhor Vitor Casquim. Faz um tempão que eu estou tentando trazer o Casquim para conversar com a gente sobre qualquer coisa que ele quisesse. Eu sugeri 3.000 temas, ele não aceitava de jeito nenhum. Mas finalmente chegamos num acordo e essa é a primeira e a última vez, talvez, que ele vai fazer qualquer coisa desse tipo. Então eu espero que essa conversa seja boa, que eu consiga fazer perguntas bacanas para que ele queira voltar aqui. Boa noite, Casquinho. Boa noite. Eu já quero começar falando uma coisa, ó. Público do Entre Meios, vocês estão acostumados a ouvir pessoas aqui cultas que falam sobre literatura clássica, filosofia, Platão, Sócrates, coisa. Eu não sou culto, tá? Eu não sou essa pessoa. Talvez vocês se decepcionem, mas a culpa não é minha, é dela, tá? Eu sou o cara que ouve rockabilly e assiste filme trash. Então, assim, é, se conseguir aprender alguma coisa comigo, eu vou ficar feliz. Mas, brincadeira à parte, eu acho que vai ser legal. Vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre. Só para esclarecer uma questão. Eu Hum. também ouço rockabilly e vejo filme trash, tá? Todo mundo aqui gosta do que a gente vai conversar hoje, que é o cinema do Tarantino. Nós não vamos conversar sobre uma obra específica, nós vamos conversar sobre um pouco do que faz o cinema do Tarantino e viajar um pouco em alguns dos filmes dele. Por causa dessa conversa, eu vi pela primeira vez alguns filmes dele que tinham ficado para trás, assim, já agradeço desde já por causa disso, porque eu nunca tinha visto Kill Bill inteiro, por exemplo, e foi muito divertido. Qual que é a tua. Por que que. Vamos começar do início, então. Por Uhum. que que tu aceitou conversar comigo sobre o cinema do Tarantino? O que que te chama a atenção no cinema do Tarantino? Na verdade, eu não aceitei, eu recusei, né? Você que é insistente, eu tava quieto na minha, mas, falando agora sério. Eu não tenho costume de fazer esse tipo de coisa, né? Eu sou o cara por trás dos computadores, né? Meu trabalho envolve design, ilustração e tal. Então, eu trabalho na parte de pós-produção. Então, eu tô acostumado sempre estar ali no escuro, com a galera que fica no computador, retocando as coisas. Então, a gente está acostumado a sempre estar por detrás do, das coisas, né? A gente não aparece muito. E geralmente quando eu estou falando sobre isso é com os meus amigos, nos bares, ali, nos corredores do trabalho. E falar isso agora desse jeito diferente, né? Ir para algum lugar é uma novidade para mim e eu gosto de novidades, né? Então eu aceitei e a gente é amigo, a gente fala sobre essas coisas ali no Instagram, comenta, faz as nossas pseudoanálises no, nos aplicativos de cinema aí. E eu acho que seria legal, né? E por que Tarantino, né? Eu acho que eu me apaixonei pelo Tarantino foi tardio. Eu queria ter conhecido antes, mas eu acho que as coisas têm que acontecer no tempo da gente mesmo, né? Acho que acho que a minha paixão toda acho que pode ter acontecido por causa de eu estar um pouco mais velho, né? Mais velho, nem tanto velho. Foi com acho que 18 anos, né? 18 anos. Eu estava entrando na faculdade de artes visuais e aí eu estava querendo conhecer os calouros na época do Orkut, né? Eu já sou uma pessoa já
uma idade aí, eu peguei o Orkut, e aí eu comecei a conversar com os calouros da universidade para conhecer antes de entrar, né? Era em outra cidade, então eu estava um pouco nervoso, então na minha ansiedade eu já quis conhecer algumas pessoas para já chegar lá sabendo quem era quem, né? E aí, ó, e aí uma dessas pessoas foi a Gabi, e, e ela nessas conversas que a gente tinha ali algumas semanas antes de eu entrar, ela me falou sobre o que a gente estuda aqui na universidade e falou que estudava cinema, né? E eu, desde criança, eu sempre fui uma criança que, assim como o Tarantino, consumia muito filme, mas por causa, não dos meus pais, mas por causa dos meus tios. Final de semana eu ia para casa deles, e aí eles tinham o hábito de consumir muitos filmes, alugavam lá 5, 6 fitas VHS e passava o final de semana assistindo 5, 6 filmes assim. E eu assistia todos os filmes que eles passavam, assim, filme que não era nem pra minha idade, eu assistia lá, filme de terror, filme de suspense. E então o cinema já está presente na minha vida aí desde criança. Mas eu assistia muito o que ou os meus tios passavam, né? Eles eram ali os curadores, Uhum. ou o que a TV passava. Então eu não tinha muito poder de escolha aí. E isso foi durante toda a minha vida, né? E aí quando eu ingressei na faculdade, que aí eu fui ter minhas primeiras coisinhas, né? Fui ter meu primeiro notebook, fui morar sozinho, e aí eu meio que comecei a ter minha própria vida, assim, né? Sair de casa e tal. E aí eu comecei a ter essas experiências novas, e uma delas era escolher meus próprios filmes, né? Engraçado, nunca parei para pensar sobre isso, tô pensando agora. E a Gabi, ela foi a minha curadora, assim, né? Ela começou a passar para mim alguns filmes que ela considerava que eram obrigatórios, né? E aí eu falei dos filmes que eu gostava de assistir, né? E aí ela comentou sobre o Tarantino, que eu tinha um perfil do Tarantino, assim, o perfil do cara que provavelmente seria um fã do Tarantino, e foi batata, né? E foi Amor à Primeira Vista, o primeiro filme que eu vi foi o filme que estava na época, né? Que era o Bastardos Inglórios. E quando eu Uhum. assisti aquilo, eu fiquei assim, chocado, né? Falei, meu, eu tô assistindo uma coisa que eu nunca vi antes, né? Principalmente com o final, né? A gente tá acostumado a ver filme de guerra, né? Resgate do Soldado Ryan, aí tem A Lista de Schindler, tem todos esses filmes que passavam na TV, filmes fiéis ali à história, né? Com todo aquele Uhum. efeito. E aí, de repente, você vê uma coisa assim que, tipo, muda completamente, com um jeito caricato, com humor negro, violência gráfica, tudo explodindo na sua cara, e eu fiquei assim. E aí eu lembro que no mesmo dia que eu vi Bastardos Inglórios, eu comecei a ver todos os filmes dele. Todos os filmes dele. Tipo, fiquei até madrugada assistindo. E, e foi Amor à Primeira Vista, e foi tema do meu TCC, né? Depois, assim, eu conheci pessoas por causa do Tarantino. O Tarantino foi o meu professor, assim. Me apresentou outros filmes, me apresentou a música, estilo, e ele que tornou o mentor, assim, para mim, sobre o que veio, o que eu vi. E é isso. Uhum. Então essa indicação da Gabi foi a indicação mais certeira possível. Eu sou eternamente grato. Sim, porque realmente tem tudo a ver contigo. Eu não lembro se eu te apresentei o que que tu fazes e coisa no início da nossa conversa, eu tô meio perdida, porque faz muito tempo que a gente não grava um episódio da Entrevez. Eu perdi um pouco a mão de como faz. Mas o Casquim, ele é artista, como vocês podem perceber pelo naipe do Casquim. É,
E ele é ilustrador, ele é designer, ele é diretor de arte, ele faz um monte de coisa maravilhosa, sensacional. E dá pra perceber que as tuas escolhas estéticas, assim, são bem, nas coisas que tu fazes, elas são bem, é, com certeza influenciadas, mas elas têm muito a ver com não só os filmes do Tarantino, mas coisas que o próprio Tarantino consumiria. Uhum, total. Consumir é um verbo meio feio, né? Mas enfim, que ele, Sim, das quais ele beberia. sim, sim, sim. E é engraçado isso porque é, o que me aproximou dele, lógico que depois que eu conheci o cinema dele, as coisas ficaram mais intensas e conheci várias outras coisas novas. Mas o que me fez me aproximar mais dele, admirar e ser um fã, é que ele também, antes de eu conhecer o Tarantino, eu consumia várias outras coisas que depois, vendo as coisas que ele consumia também, que consome, eram iguais às minhas. Na Uhum, infância, na juventude, na adolescência, quadrinho, é, revistas sobre cultura pop, estilo de música, é, hábito de consumo, né? De fast food, comida barata, né? Sucrilhos, por aí vai. Então, e ele sendo um nerd, né? Então, uhum. eu fui um rato de videolocadora. É tanto que o meu sonho de criança não era ser caminhoneiro, astronauta, sei lá, dançarino, jogador de futebol. Eu queria ser balconista de videolocadora, sabe? Eu achava assim, nossa, imagina você viver, receber e ficar assistindo filme, indicando filme para as outras pessoas. É um sonho. E ele foi um balconista, né? Então, tipo, rola essa identificação, sabe? Uhum, Então acho que parte da nossa conexão assim, tal, de estilo e tal, vai por aí também. uhum. Sim, e é uma coisa curiosa porque no cinema dele a gente consegue perceber que ele meio que continua, pelo menos nos filmes. Eu acho que mais recentemente, e daí tu que és mais versado no cinema dele vai poder falar com mais propriedade. Mas me parece que, principalmente nos filmes iniciais dele, tem muito essa coisa de pegar trechos e cenas emblemáticas de outros lugares, de outros filmes, e meio que fazer uma coxa de retalhos para fazer um outro filme, que não tem nada a ver com nenhum daqueles. Uhum. Mas que ele meio que cria uma mixtape de filmes, assim. Uhum. É. Isso, tu acha que isso é uma impressão que tem lastro na realidade? Como é que tu vê isso? Total. É por isso que nós nerds nos identificamos com ele, porque ele fala que ele não estudou cinema, ele aprendeu cinema fazendo cinema, né? Uhum, Então, o que acontece? O Tarantino, ele é um sujeito nostálgico. Eu sou um sujeito nostálgico, acredito que você também. sim. E, e ele gosta de deixar claro que ele é esse sujeito, sabe? Nos Uhum, filmes dele, ele não gosta de tentar maquiar aquilo que ele está referenciando, sabe? Ele quer deixar muito claro que ele está fazendo um filme porque ele gosta de outros filmes, sabe? E ele quer fazer esses mashups, esses crossovers, essas acostas de retalho, como você falou, que para ele é um prazer. Ele fala também que os filmes que ele faz é para ele, sabe? Ele, uhum, ele, ele gostaria de assistir um filme desses, sabe? E eu acho que isso torna o cinema do Tarantino muito característico, uma coisa muito peculiar, sabe? uhum, Porque não tem muito a mão ali de um produtor,
de um CEO, de um cara que está pagando, vamos fazer uma adaptação de um negócio, vamos fazer uma tradução aqui de alguma outra mídia para o cinema, que hoje está bem saturado isso. Ele faz questão de falar assim, não, tem que ser uma coisa que tem que partir de mim, e mesmo quando colocam alguma coisa para ele de outro sujeito, como é o caso do Jack Brown, que é a adaptação de um livro, ele faz questão de querer estar no controle total daquilo. Eu vou roteirizar, eu vou escolher os atores, eu vou dirigir mesmo o negócio, sabe? Então o Tarantino ele é esse sujeito altamente apaixonado por cinema, altamente apaixonado por fazer filme, e ele gosta de deixar muito claro isso, sabe? Então acho que isso daí é uma coisa que é muito particular dele. Que aí depois a gente pode falar mais sobre isso, né? Mas eu acho que é Sim, por aí. sim, essa coisa que tu. Tem duas coisas que tu falou. Essa coisa de ele ter aprendido a fazer cinema fazendo. Eu tava, um pouco antes da gente começar a conversar aqui, eu tava escutando uma conversa dele, uma entrevista, uma conversa dele com o Robert Rodrigues, Uhum. que é um amigo dele de longa data também. Outro cineasta que também é bastante interessante. É, e ele estava nessa conversa, o Tarantino fala justamente disso. O Robert Rodrigues pergunta para ele a respeito do Cães de Aluguel. Tipo, como que já de início, já de cara, tu chega e faz um filme desses, assim, Uhum. que é extremamente ousado para um primeiro filme da pessoa. Já tem gente muito grande no elenco. E o filme em si é um negócio completamente diferente, assim. E tem Uhum. muito a cara dele. É muito, É, é muito curioso como, assim, tipo, é o primeiro filme que o cara dirige e tem muito a cara dele. sim. Enfim, o Robert Rodrigues estava perguntando como que ele tinha feito isso, e daí ele falou uma coisa que eu não sabia do aprendizado dele sobre o cinema, que eu já sabia que ele não tinha formação em cinema, que ele era só alguém muito apaixonado por filmes, por ver filmes e indicar filmes e falar sobre filmes, muito. Mas eu não sabia que ele tinha formação de teatro. Sim. Ele fez artes cênicas, um curso, né? Assim, eu não sei, não foi uma faculdade, eu acho que foi tipo um treinamento Não. mesmo. É. E daí ele fala que foi justamente por isso que ele sabia que ele ia pro set do Cães de Aluguel e todo mundo ia saber muito mais do que ele. Sim. Todas as pessoas lá iam ser muito mais experientes que ele. E a única coisa que ele tinha de diferencial eu sei muito bem, eu conheço de trás para frente o material, o roteiro, porque foi Sim. ele que escreveu, era dele, tipo, ele conhecia perfeitamente bem. E eu sei lidar com atores. Eu Sim. sei dirigir atores. Uhum. Então ele apostou nessas duas coisas. E deu muito certo. Deu. Deu muito certo. Deu muito certo. E é uma coisa que é essa questão dos atores e a própria questão dele juntar várias referências de lugares completamente diferentes. Essa coisa das referências é engraçado porque é meio que uma explosão tipo, o processo artístico dele deve ser muito doido. Uhum. Porque é aquela coisa, a pessoa está saturada de influências e coisas de fora, e daí ele coloca isso tudo para fora de um jeito também muito caótico. Uhum. O que é muito interessante, muito peculiar, porque, como eu falei desde o início, ele já faz isso muito bem com uma assinatura própria. Que Sim. é uma coisa que, assim, qualquer um que tenha tentado fazer qualquer coisa artística, qualquer empreendimento artístico, sabe o quanto é difícil tu ter um estilo, ter uma assinatura, tipo, bancar, fazer um negócio ousado e conseguir bancar.
tecnicamente tipo, artisticamente dar uma unidade para uma coisa e ter uma voz própria ali. Sim. E ele consegue fazer isso desde o início, que é absurdo e é muito impressionante. E essa coisa, eu acho que dentre as assinaturas dele, dentre as coisas que compõem essa assinatura dele, tá justamente o fato de que ele sabe lidar muito bem com atores. E ele Uhum. sabe escrever diálogos muito bem. Sim, é. Então, tipo, ele escreve uns diálogos que não tem nada a ver com nada, mas eles entram muito bem dentro da dinâmica do filme. E é uma delícia ver os atores encenando aqueles diálogos ridículos, às vezes Uhum. absurdos, assim. Enfim, ele sabe dar um bom texto e dirigir os atores. Uhum. Exato. É. Pra você ver, eu tem ator que ele pega, que ele trabalha, que fora dos filmes dele, eu acho ruins, sabe? É mesmo? É Tipo quem? igual Samuel L. Jackson. Quando cai na mão do Tarantino, é outro cara. Aí eu fico assim, o que que acontece? Entendeu? O que que ele faz com a cabeça do cara que que o cara consegue atuar muito bem, mas fora daquilo é só bobajada, assim, sabe? Que eu não consigo tancar de jeito nenhum. É tanto que são raros filmes. Eu tô tentando lembrar aqui do Samuel Jackson, sabe? Quando eu penso nele, lógico, agora ele faz lá um personagem do filme da Marvel lá, mas que deve ter ganhado aí um prestígio aí, uma fama. Mas quando você pensa na minha atuação, na minha cabeça sempre vai voltar o Samuel Jackson atuando nos filmes do Quentin Tarantino. E é legal você falar sobre isso do diálogo, do, dessa bobajada, né, de papo furado e tal, não sei o quê, que isso é uma marca registrada dele, né? Uhum. Que é algo que acho que só o Tarantino sabe fazer isso bem, Bem, sim, porque é um sabe? risco tremendo tu escrever um diálogo meio sem pé nem cabeça, ou, assim, coisas completamente banais. Sei lá, Isso aí. conversar sobre o sanduíche, sobre o queijo, sobre, sobre coisas aleatórias, assim. É, que parece. É que também tem uma coisa. Eu não sei exatamente como que ele faz isso, e talvez nem ele soubesse enquanto ele estava fazendo, principalmente nesses primeiros filmes. É, mas ele faz aquilo ser uma. Os filmes dele ganham ritmo Uhum, por causa dessas coisas. Tem tipo, tem as cenas né, tipo, não explosão literalmente, mas às vezes assim, tipo, de explosão, de ação, de name calling e coisas assim, mas essas cenas com diálogos banais são as que dão aquele respiro e que vão construindo essa tensão, né? uhum. Sim, total. É bom a gente já entrar nesse assunto porque isso é, faz parte de um estilo próprio dele, né? Eu falei aqui que eu fiz o meu TCC sobre Quentin Tarantino e para o meu TCC eu usei esse livro aqui, ó. Dá para ver? Dá. O cinema de Quentin Tarantino, de Mauro Baptista. Isso, então. E o Mauro, ele vai falar justamente sobre isso, que existem três coisas que vão compor o filme do Tarantino. O Tarantino ele gosta de trabalhar com essas três coisas, que é as cenas do cotidiano, que é o momento exploitation e o jogo, sabe? E essas cenas do cotidiano é justamente isso que você falou. Essa bobajada, esse papo furado. é, E aí é legal porque ele, por exemplo, vamos lá no Cães de Aluguel. Você tem um filme de gênero, um filme de roubo, certo?
um filme de crime. Então a pessoa que vai dar o play, sei lá, um tiozinho lá na década de 90 alugou o filme lá, Cães de Aluguel, e vê uns caras dando tiro na capa, sei lá o quê. E aí ele vai alugar o filme e vai dar o play. De cara, já é os caras falando sobre uma teoria sobre a música da Madonna, sabe? Aí você fica assim, não, peraí. Aí o cara já fala, pô, eu aluguei um filme de crime, de roubo, e que esses caras estão falando sobre Like a Virgin da Madonna? Peraí, sabe? E isso, isso é muito louco. E aí o que ele faz? O Tarantino, ele sabe que tá fazendo um filme de gênero, mas ele te dá um calço e fala assim, não, tá, não, você tá vendo um filme de gênero, beleza. Mas não vai ser na expectativa de quem tá vendo um filme de gênero, sabe? Eu eu vou colocar algumas lacunas no meio disso. E esse papo furado, que pode parecer só uma barriga, não é, porque ele tá criando uma humanização desses caras Uhum. e você tá meio que entendendo o que é o universo deles, sabe? E eu acho isso maravilhoso porque quando você começa a entrar no filme, aí tem hora que você nem percebe, mas você também está se questionando sobre aquela teoria absurda de, eu não dou gorjeta também. E aí você tá concordando com um ladrão, tá ligado? E aí coisa que você nunca Sim. pensou, aí você começa a se questionar, você fala assim, pô, verdade, essa música, eu acho que tá falando sobre isso mesmo. E E aí quando vocês falam, peraí, por que eu tô me questionando sobre. Eu quero ver eu quero ver crime, eu quero ver tiro, eu quero ver. Sabe? Então essa quebra de expectativa é uma característica muito forte dele, que isso vai estar em todos os filmes e só melhora. Só Uhum. melhora. O Cães de Aluguel abre isso, e aí tem um boom, né? O Tarantino ele consegue fazer um sucesso tremendo com esse filme, porque ele sabe escrever muito bem, né? Então, esses papo furado é muito comum em quem é nerd e fica ali conversando sobre isso no intervalo de trabalho. E imagina isso numa locadora, sabe? Sim, parece bem o papo de gente que tá o dia todo discutindo coisa de cultura pop, assim. Exatamente. Então, isso daí é do hábito dele. Veio Sim. é um hábito dele. Então, quando você vê os caras falando sobre aquilo, nitidamente você consegue ver o Tarantino falando isso com algum cara num restaurante, num bar, sabe? Ó, eu tenho uma teoria sobre Top Gun, sabe? Sim. Então ele coloca isso no filme. Por isso que fica muito fluido, fica muito gostoso de ver, porque é algo que ele traz do seu próprio estilo de vida, sabe? Uhum. Ele, ele se coloca ali, sabe? Então fica muito. Mas se você parar pra pensar, você olhando de fora, depois que termina o filme, você vê, meu, são ladrões, sabe? Sim. Eles nunca falariam sobre isso, entendeu? Isso é maravilhoso. Sim, sim, e é muito peculiar também porque, como tu falou, em para outros diretores ou em outros contextos, assim, outros filmes, outros diretores, outros produtores, outros atores, todo mundo olharia para aquilo e pensaria, tá, isso daqui é só encheção de linguiça, assim, tem que cortar isso porque o filme vai perder ritmo, a gente tem que ir pra ação, ou tem que botar uma outra coisa que explique melhor o contexto de quem que é esse personagem, dar um background, dar uma backstory melhor para ele, mas não é isso que acontece, é legal, porque esse tipo de diálogo acaba como tu falou, te desarma, porque
quando a gente vai ver um filme de gênero, tipo, a gente vai ver um filme sobre um roubo, um assalto. É, é claro que a maior parte das pessoas vai olhar, tipo, eles são bandidos, certo? Uhum. Eu já parto do pressuposto que eu não vou me identificar com ele, ou que ele vai ser um vilão tão bom que eu vou. Mas ele vai ser um vilão. Aham. E não é isso que acontece nos filmes dele. Tem o vilão, né, a pessoa que está indo cometer um crime, é, ou ou no Kill Bill, a mulher tá indo pra se vingar de todo mundo, matar. Quer dizer, ela tá indo pra cometer crimes também. Mas ela tem uma motivação de vingança. É, e, e ele tira essa necessidade de ou se afastar ou de se aproximar, porque aquele é um arquétipo. Aham. Ele não usa exatamente um arquétipo, embora ele esteja usando o arquétipo do, tipo, brincando com isso. Mas é justamente isso, ele brinca com as coisas. Ele brinca com a forma das coisas. Isso é muito original. Isso, é. É muito original. É pra caramba. E é engraçado isso também. Porque você vai ver um filme e você sabe que vai um filme de crime, e aí você, logicamente, quer ver como é que a coisa, né, se resolve, pra onde é que vai e tal. E você não quer torcer pra esses caras, porque esses caras são criminosos. Então. E aí levanta um ponto, né, sobre essa coisa de identificação, né? E o que está em debate hoje, né, é inverter os valores, né? O que era a bruxa, então em Acolyte, em Star Wars, né, a série. Então, aquelas que eram vilões nos filmes clássicos, que era canon, então já agora já disse que não, você tem que olhar para um certo ponto. Tem os Siths, agora você fala assim, não, mas você tem que ver que não é uma coisa, eles não são tão ruins assim, tem os motivos deles, tal, não sei o que. Então, tipo, fica criando uma certa, tentando trabalhar com o preto no branco, tal, não sei o que. Não, cara, tem sim, tem um vilão e tal. E isso é uma coisa bem atual. Mas o Tarantino, ele dá o foco dele, né? Você está vendo, sim, os vilões resolvendo as coisas, tem a certa violência. Mas ele não tenta te colocar que esses caras merecem, né, um outro ponto de vista, você precisa Uhum. ser mais sensíveis, as pessoas precisam ser mais sensíveis sobre eles, tal, não sei o quê. Porque ele deixa claro para você que isso aqui é um filme, sabe? Porque ele deixa a coisa tão, como eu posso dizer, tão caricata, Uhum. tão estilosa, que você não consegue encontrar isso em momento algum na vida, sabe? Sim. Por exemplo, em Cães de Aluguel, você vê os caras de terno, óculos escuros, andando em slow motion ao som de um, sabe? Ladrão não é assim, sabe? Sabe? Numa lanchonete falando sobre Larca Verde, tipo, não é isso. O Tarantino ele não quer fazer questão de colocar você numa história é, que se assemelha à realidade. E Sim. isso que é muito legal, porque o Tarantino, ele já, ele em todo momento, então, o Cães de Aluguel, ele faz isso bem, e depois as coisas vão ficando cada vez mais caricatas, mais estilosas e tal, não sei o quê. E E isso para quem que é um ilustrador, um designer, um artista, é maravilhoso. Porque que o outro ponto que me fez aproximar dele, porque o Tarantino ele faz questão de que as coisas tenham estilo, sabe? Uhum. Eu acho que se não for a primeira coisa que ele pensa, vai ser a que está acontecendo ao mesmo tempo, mas nunca vai ser a última. Isso eu tenho Uhum. certeza. Não vai ser a última coisa que ele vai pensar. Tipo, que tal colocar um terno nesses caras, colocar ele ouvindo funk, ouvindo soul e tal. Não vai, não vai ser a última coisa que o Tarantino vai pensar. Para mim, ou ele vai pensar antes ou vai pensar ao mesmo tempo.
E é isso que me aproximou dele também, porque eu, como um designer, como um ilustrador, eu preciso ter soluções graficamente interessantes, né? Eu preciso. O diretor ele me dá um tema, um assunto, uma notícia, uma história, e eu preciso graficamente tornar isso interessante, sabe? Uhum. E o Tarantino, ele é o cara que vai fazer isso, entendeu? Então você tem ladrões vestindo terno, você tem uma mulher que vai se vingar vestida de Bruce Lee, você tem, Sim. você tem vilões de máscara do Cato, você tem, sei lá, uma mulher que vai entrar num hospital com um tapa-olho, com uma cruz no tapa-olho. Tipo, é muito absurdo, sabe? É muito. Então, isso é muito da hora. Isso é muito da hora, Tarantino. Ele faz questão de falar assim, cara, vocês estão vendo um filme e isso está longe da realidade. Encarem isso. Sim, sim, isso que tu falou é bastante verdadeiro e me fez pensar, me fez entender melhor uma coisa que estava pendendo, assim, nessas últimas semanas, eu vendo os filmes pensando na filmografia dele, eu estava pensando em justamente nessa questão de que todos os filmes dele são filmes de entretenimento. Todos os filmes dele são muito divertidos. E Uhum, é justamente por isso, porque ele te desarma, então não, tu perde assim a coisa de que tu tem que julgar o personagem, porque aquele mundo é um mundo à parte, é um mundo real, mas é uhum, um mundo específico daquele filme, sim. e ele te dá a experiência daquela história. Mas isso que tu falou da caracterização dos personagens é meio como se ele estivesse pensando nos personagens. Primeiro, como personagens e não como Hum, pessoas reais nessa história, nesse mundo que é o mundo real. Então, tipo, ele já parte do pressuposto que este personagem é um personagem e vai ficar muito claro que ele é um personagem. Para uhum, mim, para ele e para todo mundo que assiste o filme. uhum, E porque ele é um personagem, ele meio que brinca, que parece uma coisa até meio justamente vindo da ilustração, dos mangás, enfim, dos animes, que é aquela coisa bem caricata, assim, de tipo, sei lá, tu tava falando da caracterização dos bandidos no Cães de Aluguel, e eu lembrei do Jojo, que é tipo, tem aqueles personagens com aquele mesmo figurino sempre, e o figurino meio que dita a personalidade, não dita, mas deixa transparecer a personalidade e a função daquele personagem dentro da história, enfim. E ele faz a mesma coisa, só que no cinema, de um uhum, jeito que é muito, que é, assim, em certa medida, todo diretor faz isso, uhum. mas como o Tarantino se libertou completamente, já desde o início, de toda a impressão de realismo, ele consegue fazer um negócio muito absurdo. Já, Aham, assim, eu vou colocar essa mulher aqui que tá com sede de vingança, sangue nos olhos, e ela não vai estar nem um pouco discreta. Tipo, ela vai estar com aquela roupa amarela que todo mundo consegue ver ela em qualquer lugar. aham, sim, sim, sim. E é. Isso é muito legal. Isso foi uma coisa que eu percebi nesse instante. Muito, muito interessante isso. Não, é demais, é demais. É, por exemplo, ele cria o mundo dele, né? Então, o Tarantino, ele não quer fazer com que os filmes dele é, repliquem o mundo, né? Ele quer criar o Uhum, próprio mundo dele. E ele não quer também mudar o mundo, sabe? uhum. Ele não quer criar um filme para que você saia de lá, sei lá, o Wim Wenders. Ele não quer, você vai sair do filme do cara assim, meu Deus, a vida, Inspirado. sabe? Se questionando. Nossa, que arte, que obra de arte, tipo, sabe? Realmente, eu nunca tive essa impressão saindo de um filme de Tarantino. Nossa, que arte! Você fica assim,
Não, lógico que é uma peça artística ali, tem um valor artístico. Mas o que eu digo é essa coisa do cinema cult, dos filmes, né, que tem que tem que ter uma resposta, né? Você Sim, sai dali assistindo, sei lá, um filme aí, um filme que eu gosto muito, Paris, Texas, que eu fiquei super emocionado, que é meu filme favorito. E eu saí daquele filme muito emocionado, lembrando de várias coisas da minha vida, me mexeu profundamente e, e o efeito dos filmes de Tarantino não vai ser esse, sabe? uhum, Até mesmo quando ele trata de assuntos delicados, ele não vai fazer você refletir sobre isso, como por exemplo a uhum, Segunda Guerra, sabe? uhum. Você não vai terminar assistindo Bastardos Inglórios falando, o Holocausto, né? Sim, Ah, sim, né? Ele só vai fazer você ficar assim, ó. O sentimento que você vai ter, que é entretenimento puro, é assim, ó. Esses motherfuckers mereciam morrer mesmo e vamos. É assim que tinha que ter sido e tal. Isso, meu, eu acho isso também, que tem o seu valor, né? sim, claro, é um valor, tem um valor artístico, como tu falou, mas tem um valor muito grande de catarse. Exato, Que é exato, tipo, porque. é isso. Então, assim, que alguém, em algum momento, numa discussão, quis matar Hitler, sabe? Eu acho que E aí, muita gente, acho muita que. gente. Muita gente. Tem alguns outros não, né? Enfim, Mas, enfim, não é esse é, tema. mas quando você assiste aquilo, você, você queria estar ali segurando aquela metralhadora, e aí por um momento você fica assim, caramba, eu não sou assim, eu não sou violento desse, sabe? Sim, exatamente. Mas naquele instante você quis estar ali e você vibra com aquilo, e aí acaba e você fica só curtindo, né? Essa, essa alegriazinha, esse negócio. Porque o cinema do Tarantino, igual você falou, é entretenimento. É entretenimento. Uhum, E o cinema é várias coisas, né? O cinema é várias coisas. Mas no começo ele foi assim. Ele foi entretenimento puro e simples, sabe? uhum, Era uma galera sentadinha na cadeira vendo um trem chegando. Não tem porquê, não tem motivo, não tem história, não tem razão, não tem poética, não tem nada. Só senta e vê uma tecnologia nova acontecendo, entendeu? uhum. E foi, Sim, e foi, exatamente. e foi isso por muito tempo, sabe? O cinema era tido até como um brinquedo, como uma atração de circo, como Uhum, uma geringonça nova, sabe, um aparato, uma brincadeira, um brinquedo, sabe? E o Tarantino ele volta nisso, sabe? Porque ele gosta de dizer que quando questionam sobre ele sobre a violência, fala, mas por que tanta violência? Porque é divertido, entendeu? por que Mas não? mas no cinema, entendeu? Mas no Sim, cinema. Ele deixa sim, claro isso. sim. E o jeito que ele filma a violência também é altamente estilizado, assim. O tipo de morte que ele coloca nas histórias, é tudo exagerado de um jeito divertido. Sim, sim. Eu tava vendo um dos filmes que eu vi recentemente que eu não tinha visto, além do Kill Bill, parte um e 2, foi Os Oito Odiados, Uhum. que dividiu bastante as opiniões. É. Mas eu vou dizer que eu gostei. Eu achei, assim, eu não cheguei a ver todos os filmes do Tarantino ainda, Uhum. e esse com certeza é um dos mais violentos, porque ele é basicamente todas as coisas giram em torno de violência e, Uhum. e desconfiança e tudo. É, mas é tudo tão bem colocado dentro do filme. E, Uhum. assim, tipo, tem muita.
dá pra ver que ele ele passa muito tempo planejando como que vai ser cada morte. Sim, sim. É. É, Do- eu acho que não é. A violência do Tarantino, eu acho que não é gratuita, né? Eu acho que mesmo quando ele coloca a Beatrix matando 88 caras dentro de um lugar, ele deixa claro que vai morrer 88 pessoas, sabe? Tipo, eu tenho uma lista, ela já chega a dizer, eu tenho uma lista de pessoas, eu tenho uma lista. Eu tenho que matar essas pessoas. Então você já entende que essas pessoas vão morrer. Então, tipo, não tem uma coisa deliberada, assim, tipo, um cara entrando num negócio e morreu alguém no meio do caminho e aquela pessoa só foi uma consequência da atitude exagerada do cara, não. Ele faz questão de que cada pessoa que caia, você entenda que aquela pessoa, você, você entendeu que aquela pessoa aconteceu porque ele queria e ou Uhum. pressão, sabe? Acho isso muito bom. Sim, sim, isso é bastante interessante. Porque mesmo quando, como eu falei dos Oito Odiados, e eu não tô puxando porque eu quero que tu fale sobre esse filme, eu quero depois te perguntar qual que é o teu preferido e por quê. Aham. Mas no Oito Odiados tem algumas pessoas que morrem meio sem propósito, entre aspas. Uhum. Mas quando a gente vai ver exatamente, porque tipo, tem algumas pessoas que não são aquelas que estão ali presas no no lugar ali, eu esqueci o nome do lugar. Naquele armazenzinho ali, naquele lugar que eles param para se proteger da tempestade de neve. É, tinham as pessoas que trabalhavam ali, né? A dona, o marido dela e duas pessoas, um outro cara que trabalhava ali e mais as duas pessoas que estavam na carruagem lá, que veio Uhum. antes. Todos eles morreram. Mas, e não foi por causa da ação principal, ali da grande sequência, mas mesmo eles, como eles não têm um papel em exato dentro do filme, mas eles têm o papel de contar o que aconteceu antes. Então, Sim. tipo, a morte deles ainda está justificada dentro dessa é, tensão que Uhum. acontece dentro do filme. Então, Sim. realmente faz bastante sentido essa coisa que tu falou de que todas as mortes têm uma intenção ali por trás. Sim. Não tem ninguém que, tipo, não tem nenhum tiroteio que mata trocentas pessoas que estavam ali a passeio e não tinha nada a ver com a ação. Uhum. Sim. E eu acho que essa coisa que ele faz de ser. O Oito Odiados é. Você não perguntou, mas eu não gosto desse filme. Discordamos. Eu não gosto desse filme. Eu acho que esse filme não era nem pra assim, falando real mesmo, de bastidor. Esse filme ele vazou, né? O roteiro, né? E Eu não sei qual é a história. vazou o roteiro. E eu lembro que eu tava com o roteiro na mão antes do filme. Eu consegui o roteiro. Ficou vazadão assim mesmo, vazou mesmo. E eu li até as primeiras páginas e tal. E aí, por conta disso, ele ia desistir, né? Ia lançar como um livro, não sei como é que ele ia fazer. Mas aí ele voltou atrás e fez o filme. Aí, quando eu assisti, eu fiquei meio assim, cara, saindo daí, tem que. Mas é tipo uma peça de teatro, né? E eu, Sim, nu- e eu nunca compreendi muito bem esse filme. Já assisti já acho que umas 3 vezes. Eu gosto de alguns momentos, né? Mas é bom, né? É Tarantino, ele não vai fazer um filme muito, muito, muito longe do que ele consegue fazer. Mas eu confesso que não é o meu favorito, não. Às vezes eu até esqueço desse filme, né?
Sim, mas talvez seja justamente por isso, porque esse, dentre os filmes dele, esse é o que mais se assemelha mesmo a uma peça de teatro. E eu Sim, gosto bastante dessa coisa de colocar atores confinados num ambiente só e daí toda a ação se desenvolve ali. Eu acho isso muito interessante, justamente por causa da restrição. É, e eu achei que ele fez muito bem isso nesse filme. não, ele fez, De fez. de um jeito que é que, tipo, o único. Não. É, o único. Ou o primeiro que me vem à cabeça é o. Meu Deus, eu te falei, né, que eu sou péssima com nome de filme, nome de ator, eu sempre esqueço. Eu lembro das imagens do filme e eu fico tentando transmitir. assim. Eu vou tentar lembrar qual é o filme. Mas Tá. eu acho que é do Polanski, mas eu tô. Eu não sei, eu não lembro. É um que é tipo num apartamento e tem dois casais e eles começam a discutir. E é Ah, meio que a mesma. é A com o Christopher mesma. Waltz também, né? Ele tá. Como é que é o nome desse filme? É o. Ai, a ira, não é a ira, é a cólera. Não, não é a cólera. Eu Eu lembro não vou. porque. Eu não vou lembrar, mas eu acho que tu sabe qual é o filme de que eu tô Não, falando. eu tenho o pôster do filme na minha cabeça. Mas, mas é isso mesmo, acontece dentro de um apartamento, né? É, Sim, sim, e é completamente diferente, assim. Enfim, eu gostei do Oito Odiados justamente por isso, porque é um Tarantino. Tem todas as marcas dele, mas tem essa coisa bem teatral, que é uma coisa que me agrada. Mas qual que é o teu preferido? Tu não gosta dos Oito Odiados? Qual que é o teu preferido e por quê? é, eu acho que assim, eu gosto de todos, esse eu gosto menos. Tá, tá bom. Não, não é uma coisa de tipo. Retratação aceita. É, mas o meu favorito vai ser o Pulp Fiction. Eu acho que Uhum, ali ele fez algo que, além de ser algo genial e a melhor obra-prima dele, mas é que eu acho que ele mudou o cinema, sabe? uhum, Depois daquilo. Acho que ah, é, um, é uma marca no meio da história do cinema e, e eu acho que aquele filme ainda vai ser tema de estudo para muita gente, sabe? O modo como é apresentado a história, a edição, os personagens, os diálogos. E toda vez que eu assisto, eu fico surpreso. Assim, eu fico assim, como eu tô vendo um filme é, dessa época, sabe? Onde era costume ver muito filme de ação nos anos 90. uhum. Outro divisor de águas para mim vai ser o Matrix, né? Então, assim, Pulp Fiction para mim é um filme que eu acho que é a maior obra-prima do Tarantino. E depois vai ser o. Eu gosto muito do Bastardos Inglórios também. Mas eu gosto também muito da Jack Brown. Gosto muito de Jack Brown. Mas o que vem depois, aí vai ficar indo, trocando, né? Mas o primeiro mesmo é Pulp Fiction, assim. Eu acho que toda vez que eu for assistir, com uma intervalo de idade aí, conforme eu for amadurecendo, eu vou tendo outras interpretações e para mim é, é maravilhoso. Assim. Pulp Fiction é meu filme favorito do Tarantino. E por que que tu achas que ele foi um marco tão grande no cinema? Uma coisa meio revolucionária, assim. Eu acho que é por conta do roteiro, né? O roteiro do Tarantino é uma coisa que, assim, todo mundo sabe, né? Quem trabalha com cinema, quem faz cinema, quem conhece cinema, quem assiste cinema, sabe que, assim, você não pode gostar do cara. Você pode achar pastelão, pode achar violento demais, pode achar que ele copia as pessoas, que ele não é original e tal, mas no roteiro você não pode falar que ele não sabe escrever um roteiro. Porque, tipo, eu li.
eu li dois roteiros do Tarantino. Eu li o Cães de Aluguel e eu li Amor a Queima-Roupa, sabe? E nos bastidores, vendo a história do Tarantino, como é que ele conseguiu chegar em Hollywood, foi por causa do roteiro dele, sabe? Uhum. Porque circulava na mão de Hollywood um cara. Quem que é esse cara aqui? Eu não conheço. Quentin Tarantino, eu não conheço. O cara falou, cara, lê. E aí Uhum. durante as festas de Hollywood, foi passando o Harvey Keitel, passou na mão do Brian De Palma, foi passando na mão dos caras. Assim, olha esse cara, olha como é que esse cara escreve. E aí os caras foram comprando o filme. O Cães de Aluguel tem toda aquela penca de ator para um primeiro filme de um cara com 28 anos, 29, não sei. Comprar aquela ideia, mas foi por causa do roteiro do cara. Eles falaram assim, ó, Uhum. meu, eu vou te ajudar a fazer esse filme. O Harvey Keitel falou, eu vou te ajudar a fazer esse filme. O Bruce Willis aceitou uma mixaria para fazer Pulp Fiction. Ele falou assim, ó, cara, eu faço qualquer personagem que você quiser. Por causa do roteiro do cara, entendeu? Aham. Então o Tarantino, ele tem essa maestria. Então o Pulp Fiction, ele é uma história que você começa a assistir, você não entende por um momento. Por exemplo, você tá vendo um cara, um personagem, aí em um dado momento do filme o cara morre, fala, morreu, né? E depois ele volta, sabe? Aí você fica assim, o que tá acontecendo aqui, sabe? Mas ao mesmo tempo que você estranha, você assiste e entende e gosta, sabe? Aham. Não é aquela coisa de cinema francês que dá uns saltos, né? Umas coisas assim meio. Que, vo- que você fica. Aí tem hora que você não entende mais, você fala assim, ó. Ah, ele é artista. Ele é francês. Né? Ele é artista. É a É, melhor forma é. de tipo, eu não tô entendendo, mas não tem problema que isso é arte. Isso é arte, vamos respeitar, vamos fingir que entendeu. Né? Mas não, o Tarantino ele tem a mesma maestria que esses caras que fazem cinema de arte, cinema de cinema erudito, cinema culto, mas o roteiro dele é de massa, entendeu? Os Aham, filmes dele, aham. os filmes dele é pra massa. Então, quando eu assisti Pulp Fiction, eu tinha, sei lá, eu acho que eu tava nos meus 18 anos, eu era um piazinho, um moleque espinhento, e naquele momento eu me senti muito cinéfilo, assim, sabe? Tipo assim, eu não entendi tudo, eu sou entendido, Acho que é sabe? um efeito comum, principalmente no pessoal dessa faixa de idade. Que você fica querendo qualquer motivo para sentir alguma coisa, né? Exato. Mas eu acho que é o roteiro do Tarantino que é muito diferente. E no roteiro você já vê tudo aquilo que tá lá na tela, sabe? Não é Aham. edição, não é edição, não é uma. Ele escreve, ele escreve do jeito que você vai assistir, sabe? Uhum. Aí, tipo, é, um casal de assaltantes discutindo sobre alguma coisa, não sei o que, não sei o que. Num dado momento eles explodem, sobem na mesa, apontam as armas e falam: Ah, seus desgraçados, aqui é um assalto. Aí, pá, corta, sobe o título. Um surf music, um rock music tocando. Você, sabe? Aí quando você assiste o filme, você fica assim, cara, tá tudo aqui, sabe? Sim. Então, então isso que ele faz, assim, para mim é maravilhoso. E eu acho que esse filme se destaca nisso daí, sabe? De várias Sim. outras coisas. Uma coisa que eu ouvi também nessa conversa dele com o Robert Rodrigues é uma pergunta que o Rodrigues fez para ele é justamente por que que ele optou em fazer os filmes com capítulos, que é uma coisa bastante particular dele também. É, e daí ele falou, porque eu aprendi a fazer cinema fazendo cinema e eu lia muito romance.
Então, tipo, se no romance tem capítulo, no filme, por que no filme também não pode ter? E daí é meio que a partir disso que ele tira a ideia de montagem não linear. E assim, se no livro eu posso começar, primeiro que eu começo já no meio da ação, então se é uma cena em que tem dois personagens conversando, no livro eu já posso começar direto com diálogo. Uhum. Então eu posso fazer isso no filme também. A cena começa já direto no meio do diálogo, não tem assim um início da ação, eles não estão longe, daí eles se encontram e daí eles começam a conversar. Não, é já direto no meio da conversa. E como nos livros, é, existe essa possibilidade de ir e voltar na linha do tempo. Uhum. Então, tipo, é o que tu tinhas falado do Pulp Fiction. Que, tipo, ele morre e daí depois ele volta. E daí, de início, a gente fica assim, uau, como assim? Ué, será que eu não tô entendendo isso? Uhum. Mas na cabeça dele é justamente isso. Tipo, eu tô filmando um romance. É a mesma coisa. Tipo, eu posso ir e voltar porque eu posso estar falando do João, sei lá, o João do meu romance aqui. Ele tá aqui conversando com o Vitor e daí depois, no próximo capítulo, eu voltei 20 anos na vida do João e ele tá lembrando da época da escola, ele tá revivendo aquilo. E daí Sim. agora ele volta para a situação atual. E daí depois o próximo capítulo é sobre o outro personagem, uma outra pessoa que com quem ele cruzou e que, enfim, e isso é muito legal, porque é uma abordagem engraçado, porque de novo as influências dele é, ajudando ele a criar uma linguagem própria, porque isso não é uma linguagem que ele teria se ele tivesse sido treinado numa faculdade de cinema. Totalmente. Eu sei porque eu fiz cinema e não é assim que a gente pensa. É tipo, não, a gente tem que tu faz o roteiro e daí depois tu vai pensar na montagem, como que é, se vai ser linear, se não vai ser, não sei o que daí. Tipo, meio que cada coisa tem o seu, cada etapa da produção tem a sua parte e elas meio que elas se conversam, mas não se conversam em exato porque tu também já parte do pressuposto de que não é tu que vai escrever o roteiro, dirigir, produzir, editar. Uhum. Tu parte do pressuposto de que tu vai ser uma dessas coisas só, estando numa formação acadêmica em cinema. E no caso dele não, é tipo, não, o filme é meu. Eu escrevo, eu dirijo, eu atuo, eu faço tudo. Eu escolho a trilha, eu tô lá editando junto, montando junto. Enfim, tem uma questão muito autoral nisso tudo. E nesse desenvolvimento de linguagem mesmo, de Sim. que ele pensa no filme como o filme, como Aham. a coisa final. Ele não pensa assim, tipo, eu estou escrevendo roteiro e é só no roteiro que eu estou pensando. Não. É. É. E isso daí é bacana dele também, que dá esse distanciamento que a gente falou antes, né? Ele não quer que você se identifique mesmo, sabe? Uhum, Eu não tô criando aqui, sei lá, não vou dar pano pra manga pra um sujeito querer ser igual a uma loira, querer ser uma Beatrix Kido aí no mundo, sabe? Se vingar do ex, sim. sabe? Porque seria absurdo, sabe? É um tom de absurdo mesmo. Você tá vendo coisas absurdas acontecendo. E isso de dividir em capítulo, ele te quebra. Você tá vendo lá o filme acontecendo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ele. E aí uma voz over fala. E esse foi o final do capítulo 1. Aí, pum! Surge um card na tua cara assim. Capítulo 2. Sei lá, a boca de algodão. Uhum. Aí você tá assim, muito dentro do filme, tá vendo a coisa acontecer, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, bum, surge uma tela preta na tua cara com um texto assim, ó. Sabe? Aí é Sim. ele te falando assim, ó, amigo, você tá vendo um filme, certo? Acorda, sim. Você tá É vendo um filme. verdade.
É. Quando faz a Beatrix quebrar a quarta parede, ou quando, ou quando coisas absurdas acontecem, por exemplo, ela levar uma katana dentro do avião, sabe? Sim. É um mundo particular dele, assim. É igual eu falei, o Tarantino ele não tá querendo mudar o mundo, mas ele quer mudar o mundo do cinema, sabe? Aham. Então esse é o lugar aqui onde ele começa e ele termina. Ele não quer ir além disso, sabe? Então Uhum. esses capítulos, a música que acaba abruptamente, a música está acontecendo. Eu que trabalho com pós-produção, né? Que tô ali no meio das pessoas que são editores, roteiristas e tal. E aí sabe que a música ela vai te vai moldar o seu sentimento para o que você está assistindo, né? Então, você vê um cavalo caminhando na areia e tocando um rock, você vai ter uma interpretação. E ou está tocando a nona sinfonia, você vai ter outra interpretação. E ele coloca isso no filme dele, você está assistindo e tocando um épico de Bang Bang, e aí o cara abre a porta, a música acaba, Sim. sabe? E aí, mano, você quer, aí você fica assim, que é isso, velho? Que eu tô vendo? Entendeu? Sim, sim, isso é bem divertido porque eu acho que tem duas coisas aí. É, a primeira é que tem essa ideia de que os filmes deles são muito autoconscientes de que eles são filmes, Uhum, mas também parece ser até uma. Eu não sei se isso é consciente, talvez seja, porque o Tarantino é meio maníaco com as influências dele. uhum. Mas isso parece muito coisa que acontece nos filmes italianos, nos diálogos, que é tipo. Só que naquele caso é meio que tipo por precariedade da Aham. produção, não era porque era uma escolha estética, mas é que tipo, eu tava vendo, a gente até tinha conversado brevemente, essa última semana eu assisti um filme do Mário Bava, e eu lembro que em uma das cenas acontece justamente isso. Tem um assassinato e daí tem uma música correndo e daí, tipo, muda a cena e corta a música bem bruscamente. Daí tu fica meio tipo, uou, tá, então já entendi, a gente pulou pra outra coisa. Aham. É, só que lá, justamente lá dá um toque de, tipo, coisa que podia ter sido um pouco melhorada, só que no filme do Tarantino não é isso. Não é porque ele não sabia que a música tinha que ser Aham. cortada, não podia ser cortada bruscamente, é porque ele quis fazer aquilo. Ele quis, tem propósito, é. Não, e isso aí é legal, você falar dos filmes B e tal, não sei o quê, que é outra característica dele, que o Mauro vai falar que é o momentos exploitation, né? Que é de violência Uhum. extrema, violência caricata, e isso, eu tava refletindo isso essa semana enquanto tava pensando aqui na nossa conversa, que eu acho, lógico, esses diretores de filme B e tal, as coisas aconteciam porque eles não tinham orçamento, né? Não tinham condições de ter, sei lá, a música completa, talvez, um dinheiro para pagar a música completa, ou não tinha dinheiro para ter um sangue mais realístico, ou uma maquiagem mais real e tal, não sei o quê. Mas eu acho que isso pode gerar um pensamento diferente. Por quê? O filme B e o filme B, filme trash, filme exploitation, o diretor ele sabia que ele não tinha condição, sabe? Então assim, eu sei que eu não tenho condição, mas nem por isso eu vou desistir de fazer isso. Vai Muito pelo ficar contrário. muito pelo contrário. Então eles eram muito apaixonados aquilo e eles vendo aquela bizarrice, aquela tosqueira, não é possível que na cabeça do cara fale assim, ó, não, tá muito real isso aí, sabe? Meu, isso esse cara chutando a cabeça de um cara e a cabeça saindo num chute, isso é muito real.
sabe? Então, então eles sabiam que eles estavam fazendo entretenimento, meu, sabe? Sim, Estão sim. fazendo entretenimento. Então, se a coisa. Eu acho que ele tá vendo a música lá e vê que a música acabou, ele fala assim, ó, acabou a música, né? E aí? Aí o cara, você não vai querer uma música completa? Eu tô imaginando um cenário aqui, um editor falando pra ele, você não acha melhor pegar uma música completa? Ele falou, não, mas eu quero essa música aqui. Mas ela acaba, cara. Eu falei, tá bom, vai até onde dá e vambora, sabe? E aí falou, mas talvez vai deixar o público confuso. Mas o público que vai ver esse filme não é esse público exigente, Eu sabe? acho que se a pessoa aceita o que tá no filme, ela vai aceitar que a música acabou. Ela vai aceitar que a música. Se ela aceita o cara tirando a cabeça de um cara num chute, Sim, a música é a menor dos problemas, sabe? sim. E o que eu acho legal isso dos filmes trash, que é o que o Tarantino passa toda a sua juventude assistindo, que vai ser a escola dele, né? É que por isso que eu gosto de filme trash, porque eu vejo beleza e vejo poesia nisso aí. Porque os filmes trash, os filmes de baixo orçamento, filmes exploitation, eles vão fazer coisas que o cinema mainstream não vai fazer. Eles vão Uhum, tratar de, eles vão tratar de temas, de coisas que eles não nunca, e em hipótese alguma, vão tratar de um absurdo. Por exemplo, um exemplo que eu gosto muito de falar nas minhas videolocadoras, conversas de videolocadoras imaginárias. Plano 9 do Espaço Sideral. Você viu esse filme que eu sei, né? Plano Eu, 9 a- eu acho que eu acho que eu vi. Eu não tenho Você viu? certeza. Você viu? Eu vi que você marcou lá. Então eu vi. Eu não lembro do nome, mas eu devo lembrar. Eu lembro do filme, sim. Plano 9 do Espaço. O inglês é isso também, o título em inglês. Plano 9 do Espaço Sideral. É que eu não E o. lembro de título. Tá, Eu não posso ser cinéfila porque eu não lembro dos títulos. mas olha só que absurdo. Olha o plot. Em qual filme de sci-fi sério, né, faria uma coisa dessa? O, quantos filmes de invasão alienígena a gente conhece? Vários, né? Filmes bons, né? Uhum. Vários filmes. Mas qual filme vai tratar a invasão alienígena nesse ponto? Os aliens querem invadir o mundo, clichê, vários filmes sobre isso. Mas os aliens não querem ter o serviço de vir para cá, jogar raio, mandar bomba, escravizar os humanos. O que eles fazem? Eles mandam uma energia, uma tecnologia que revive os mortos e os mortos vão limpar o mundo. E os aliens só ficam ali esperando. Esse é o plano 9. Sim. Quem vai pensar sobre isso se não é esses caras que vão fazer esse filme trash, esse filme B, entendeu? Sim. Sim, existe muita. É, é que, de novo, voltando na coisa no comentário que a gente fez ali sobre os diálogos do Tarantino, é a mesma, o princípio é o mesmo. Quanto mais dinheiro e mais valor de produção agregado tem no filme, menos vai ter espaço para esse tipo de inovação. Uhum. Mesmo que seja muito divertido, mesmo que seja que abra espaço para efeitos especiais, efeitos práticos, é, mesmo que abra espaço para atuações maravilhosas, etc, etc, não vai ter, não vai ter, simplesmente não vai ser aceito porque precisa dar retorno. Sim. Enquanto que essas pessoas que fazem, esses diretores que fazem exploitation e cinema B em geral, muitas vezes essa pessoa ela é muito apaixonada por filme e ela quer muito fazer filme e ela acredita naquela ideia, mesmo sabendo que aquela é uma ideia meio doida, meio tosca, mas ela vai lá e faz como ela consegue fazer. E eu também vejo bastante beleza e poesia nisso, porque a pessoa é movida pela paixão. Tipo, tem um Uhum. monte de diretor que se endivida loucamente porque ele quer fazer aquele filme, porque aquele filme é divertido. Ele só quer fazer um filme que é divertido. Exato. Exato. E a palavra que vai ser o calço aí é a liberdade, né? É a Uhum, liberdade. Ele vai ter a liberdade de fazer algo que ele quer. E o Tarantino, ele sempre buscou essa liberdade, sabe?
Sim, que é a coisa que tu tinhas falado, que ele e que ele fala em várias entrevistas, vários lugares, ele fala que ele começou a fazer filmes porque ele faz os filmes que ele queria ver, Uhum, que é exato. exatamente esse mesmo princípio. É tipo, tem um negócio aqui que é muito, eu pensei numa ideia muito divertida. Eu vou lá Aham, e faço esse filme. pois é. Que é Kill Bill, né? Que Exato. bagunça é aquele filme, que bagunça, sabe? Você tem filme de Kung Fu num filme só. Você tem filme de Kung Fu, você tem filme de samurai, você tem Bang Bang e filme de crime, de ação. Sim, Qual outro diretor, vamos dizer assim, sério, né, faria um filme desse? Se não Tarantino, entendeu? sim. Sim, também é engraçado porque os filmes dele, justamente porque ele mistura muitas coisas, muitos gêneros, muitas referências, tem essa coisa dos diálogos dele que são muito particulares dos filmes dele. Se pusesse na mão de quase qualquer outro diretor, ia ficar completamente, ia desandar completamente, não ia funcionar. Não. Eu acho que o cinema dele é tão é, fechadinho, assim, tipo, cada filme é um filme, eles são bem diferentes uns dos outros, mas todos eles têm essa mesma assinatura justamente porque é um cinema autoral. Porque Uhum, ele é o artista que está por trás de todo o filme. exato. E já adaptaram roteiros dele, né? Tem um Amor a Queima-Roupa, que é bom, eu adoro esse filme. Tem o Natural Born Killers, eu não lembro como é em português. Nascidos para Matar, alguma coisa assim. É algo assim. Uhum. E, e tem o. E ele participou, eu não sei se é full dele, eu acho que não. O Robert Rodrigues deve ter colocado. Eu acho que é meio a meio. É o Drink no Inferno, sabe? Uhum. Mas, você vê, tem gente que nem sabia disso, né? Então, se fosse na mão do Tarantino, ia ser outra coisa, sabe? Ia Uhum. ser outra coisa. Então, isso também é algo muito particular dele. Que ele gosta de ter controle, né? Do roteiro, do filme, tudo. O cara é diferente. O cara é Sim. maravilhoso. Sim, todos esses filmes têm. Parece que eles são assim meio que do mesmo universo. Eles são relacionados, mas não tem a assinatura dele. É, Que eu acho que a assinatura dele, eu acho que se fecha justamente quando, tipo, não, ele dirigiu os atores, tipo, tem o dedo dele em todas as coisas aqui nesse filme. é, porque é o que você comentou antes, né? Ele é um bom diretor para atores, né? Sim. É tanto que o Samuel Jackson, para mim, só consegue fazer um bom trabalho nele. O Christopher Waltz, por exemplo, recebe o Oscar, 2 Oscars seguidos, fazendo personagens diferentes, né? Um nazista e o outro um antirracista. Você Sim. vê, fosse os dois Oscars, e o cara ganha o Oscar fazendo 2 papéis diferentes. Então, tipo, o efeito Tarantino, né? E mesmo se for fazer dentro de um mesmo tema, mesmo no mesmo nicho, o cara ainda vai sobressair, como foi o Grindhouse, né? Então tem lá o Planeta Terror do Robert Rodrigues e tem o Death Proof. Meu, mesmo naquele tom jocoso do projeto deles, do Grindhouse, de fazer um filme trash, sabe? A gente vai fazer um filme trash, tá? Mas você vê que ele ainda leva a seriedade do negócio, sabe? Os Uhum. diálogos, os personagens e tal. Você vê ali que tem um tom de arte mesmo, que a coisa tá sendo levada a sério. Já no Planeta Terror, eu acho que é tudo
tudo brincadeira, sabe? Ah, a gente tá brincando, a gente gosta de filme trash, a gente vai fazer o nosso filme trash, sabe? Então, Uhum. o Tarantino ainda sobressai nisso. Uhum. Sim. Sim, enfim, é bastante interessante como ele coloca as digitais dele em todas as etapas da criação. E como o resultado dos filmes, tipo, cada filme é diferente do anterior, mas Uhum, todos eles têm algo de muito próprio dele. uhum, É uma surpresa que eu tive nessas últimas semanas assistindo os filmes dele foi o Jack Brown, que também era outro que eu nunca tinha assistido, que o Ismael me enchia o saco para assistir há muito tempo e que acabou ficando como um dos meus preferidos dele, porque é bastante diferente uhum, dos mais famosos ou mais amados uhum. em geral dele, mas e é engraçado porque é um filme que parece que tipo, tem uma ternura nele Tem, que tem. é diferente dos outros. Exato, exato, exato. Foi o filme dele que eu mais me senti é, imersa na história, sem assim, porque eu acho que mesmo tipo, tem esses marcos assim dele de algumas ações pontuais que são bem Uhum, que dão um certo choque, assim, enfim, mas parece que flui de um jeito um pouco diferente. sim. E todo ele tem essa essa ternura, essa coisa um pouco mais, quem sabe seja até a coisa um pouco mais feminina da própria Jackie, que é tipo ela tem uma preocupação com o que vai ser dela. É uma coisa mais, quem sabe mais real. Uhum. Quem sabe seja o filme que tem algo um pouco mais real, assim, ou mais próximo de algo real. Embora a própria a história em si também seja bem absurda. E os personagens e as situações e tal. Meu, você matou o rolê. Porque esse filme, ele tem esse tom de ternura mesmo, porque é um filme que presta uma homenagem, sabe? Porque o Tarantino, igual a gente já falou aqui várias vezes, ele cresceu assistindo filmes, né, e tal. E o gênero que ele assistia com os namoradinhos da mãe solteira dele era exploitation. Uhum, Então, o exploitation, só explicar um pouquinho pra galera que tá vendo aí que não conhece, exploitation é filme barato, filme de baixo orçamento, baixíssimo, assim, vai menos de filme B, tá? É uhum, muito baixo. Então eles tinham que arranjar uma forma de conseguir dinheiro rápido. Então o exploitation da palavra é isso, né? De exploração. Então eles exploravam temas que não eram habituais e exploravam muito. Então, tipo, era muito assim convidativo. Então eram filmes que atraíam as pessoas pela curiosidade. Então, se na época da então era esses filmes aconteciam em plena década de 30, da década uhum, de 20. Então, por exemplo, tem um filme que é de 1913, se eu não me engano, que é Trafficking in Souls, que era sobre tráfico de mulheres, sabe? E tinha outro filme que é Madness, que é de 20, alguma coisa assim, que é sobre o efeito da maconha, sabe? caramba! Eu não É, conheço esses. porque é muito fundo, sabe? Muito. E tratava de uma forma muito absurda e tinha nudismo, abuso de droga, violência, e eles driblavam
né, a censura, porque eles colocavam um catálogo de filme educacional, sabe? E não tinha nada disso. Então é legal isso também, né? De ver o jeito que eles Uhum. faziam para tentar trabalhar o que eles queriam. Então, esses filmes exploitation, batia nessa tecla das coisas absurdas. Então, atraíam as pessoas para ver coisa. Tinha lá o slogan, né? Devolvemos o seu dinheiro se você não ficar embasbacado. Então tinha coisa lesbianismo, então tratava sobre coisas que eram muito tabus na época. E aí quando entra a década de 60, vem os cinemas Grindhouse, que passa a ser a casa desses filmes, né? O que antes eram os próprios diretores dos filmes que tinham que exibir esses filmes. No jeito mesmo artesanal. Colocava o filme num carro e ia cidade em cidade exibindo, fazendo as propagandas, levava lá algumas. Era uma coisa bem daqueles circos. Esqueci o nome. Freak Show, sabe? Uhum. Era bem Uhum. freak show. Essa era a vibe. Venha ver coisas absurdas, mulheres se pegando, o homem cavalo, o cara que. Sabe, era bem coisa assim, que era Sim. tabu. Vai ver gente fumando maconha, tal, não sei o quê. E quando entra a década de 60, já começa a vir outros tabus, né? Então iam acompanhando a época. Então, na década de 70 era o tabu do sexo, né? Era o tabu da droga, tem todos os hips e tal, e muita violência, muita violência. Então um garoto, um menino, né? Por instinto de ser menino, quer ver coisa, quer desobedecer, né? E aí o Tarantino ele ia assistir esses filmes, então ele vem dessa academia aí de filme trash aí. E dentro dos filmes exploitation tem vários subgêneros do exploitation. Então Uhum. tem o sex exploitation, que era a exploração focada na coisa do sexo, mas nada explícito, né? Tinha nada de Uhum. explícito. Era sempre insinuações, né? É o soft porn, né? Aí tem o sex exploitation, aí tem o Hicks exploitation, que era filme focado exploitation, focado nos caipiras, né? No sul dos Estados Unidos. Aí tem o black exploitation, que era filmes exploitation mostrando a cultura marginal da comunidade negra. Uhum. E a Jack Brown, e o filme Jack Brown, ele vai prestar homenagem a esses filmes. Tanto que ele chama a Pam Grier, a atriz que fez vários filmes desses, e ele presta sua homenagem. Então, tipo, essa atriz já estava na falência, né? Já não Uhum. tinha mais fama, passou toda uma época fazendo esse filme merda, e aí ele traz ela de volta. E ele usa as mesmas fontes dos títulos do filme. Traz de novo o Brown, né? O Jack, tudo isso que é gíria dos filmes do Black Exploitation. Usa o funk e o soul para ser trilha Uhum. sonora do filme. Tem vários momentos no filme que dá essas pitadinhas, mas isso é o quê? Ele faz isso. Quem não conhece. Você conhecia o Black Exploitation? Sim. Tá. Então você teve um outro olhar, né? Mas quem não conhece vai ver outro filme, entendeu? Aham. Então quando você fala sobre esse tom de ternura, é justamente Tarantino falando assim, ó, Pan, vem fazer comigo esse filme de novo, mas dessa vez a gente vai fazer um filme bonito, um filme sobre uma história de amor não consumado, mas a gente vai tentar trazer isso de volta porque eu tenho um carinho por você, você foi uma pessoa que fez parte da minha vida, os filmes que você fez me construiu, me fez ser diretor, então eu quero que esse filme seja, eu considero o último Black Exploitation, sabe? Então Uhum. ele dá um último capítulo. Lógico que vai vir outros filmes tentando trazer aquela mesma estética dos Black Exploitation, mas para mim aquilo ali para mim não tem a seriedade que o Tarantino traz nesse filme, sabe? Uhum. Então é um filme mais lento, você vê, são atores mais velhos, Uhum. mas ele tem esse tom sério, né? Igual você falou, acho que é o filme mais próximo, mais realístico aqui e tal.
Mas ele não é ao mesmo tempo, porque é um filme que é uma homenagem a um estilo não sério, né? Que Uhum. foi o Black Exploitation. Eu gosto muito desse filme, eu também eu fico assistindo esse filme eu fico todo assim, né? Comovido. Comovido e sabendo que o Tarantino está fazendo isso para homenagear a atriz e toda essa cultura. E para mim é o que tem a melhor trilha sonora, assim, disparado. Uhum. E eu não Sim, é tenho esse ótimo. vinil. É ótimo. Sim, é ótimo. Eu não sabia dessa história de que ele trouxe a atriz especificamente para homenageá-la e homenagear o subgênero do Blaxploitation. É, realmente isso adiciona uma camada extra de ternura no filme. É muito bonito. E é muito bonito também porque é um filme que tem tem um tema de fundo que eu acho que toca numa coisa da própria personalidade do Tarantino, que foi uma coisa que tu comentou aqui mais cedo, que é essa coisa nostálgica. Uhum. Porque os dramas ali da Jack e do cara que ajuda ela, que eu não É vou lembrar. Max. Se eu não me engano, é Como? Max, né? Max. Eu acho que é, eu acho que é. Eu nunca lembro dos nomes. É, é, as preocupações deles são justamente essa coisa de eu tô num certo ponto da minha vida em que não dá para fazer loucuras e eu tenho que me planejar para os próximos anos. Tipo, eu preciso manter os pés no chão, que é uma coisa que não existe nos outros filmes dele. E dá um peso. Eu acho que é por isso que os personagens são mais realistas, porque Uhum. ele dá um pouco mais de peso, assim, de profundidade psicológica real e mais identificável. Uhum. Sim. Total. Enfim, Total. eu gostei bastante desse filme. E tem outro fator que é a adaptação de um livro também, né? É a primeira vez e única, é a primeira vez e última que eu acho que o Tarantino vai fazer isso. Mas tem esse ponto também, né? De não ter tanta loucura, porque é uma adaptação de um livro. Eu não lembro o título original, mas é meio pulp, assim, sabe? Uhum. Mas tem também esse fator que colabora para que o filme fique sério. E lógico, porque são atores mais velhos também, né? Então. Mas aí você vê, aí ele faz esse filme, aí o próximo é loucura total, assim. Então ele canalizou ali, segurou, né? Concentrou. Agora eu vou fazer um filme mais pé no chão aqui, mas também o outro é a máxima da piração que é Kill Bill, assim, também é um dos meus filmes favoritos. Então, eu fico Pulp Fiction em primeiro, eu acho que eu coloco Kill Bill em segundo, tá? Vamos. Eu acho que sim, porque tu tá aí tu tem até tatuagem do filme, pô. Tem. Não, é porque por mim eu faria de todos, né? Mas eu acho que é porque eu falei, o primeiro fica lá, os outros vão trocando, assim, né? Sim. Mas você não falou o seu. Qual é o seu favorito dele? Eu acho, eu, eu acho nesse momento que é o Jack Brown. Boa, boa, legal. Eu, eu realmente gostei muito desse filme. E eu saí do filme com carinho por ele e com a vontade de rever ele, tipo, algumas vezes de novo. É, enquanto que os outros. Se bem que o Kill Bill também, principalmente a segunda parte, Uhum. que a gente até conversou.
pelas mensagens diretas lá no Instagram, que o Kill Bill, na verdade, era para ser um filme só, muito grande. E Sim. que daí, eu acho que foi produtor que mandou ele cortar, alguma coisa nesse sentido, não foi? Porque não dá pra ninguém assistir 4 horas de filme, né? Agora eles vão fazer isso. Eles vão fazer isso. Mas Sim, aqui, 4 horas de filme. sim, é uma escolha bem impopular tu fazer um filme de 4 horas. É, Mas eu vi nessa versão inteira. Eu fiz uma pausa, ok? Eu não vi as 4 horas seguidas, mas eu vi no mesmo dia. E isso realmente muda bastante a, a visão da coisa toda. Mas eu gostei mais da segunda parte. Então eu acho que fica. Tu tinhas me perguntado qual que era o meu preferido. Eu acho que é o Jack Brown, mas a segunda parte do Kill Bill vem uhum. bem próxima. Porque é curioso, porque nessa segunda parte também tem um pouco desse peso psicológico, porque daí tu entende, tipo, qual que é a motivação, qual que é exatamente a motivação da vingança dela e tipo, ela vai descobrir que, enfim, ela vai encontrar lá a filha dela. Eu vou falar mesmo porque a pessoa que não viu e tá ouvindo uma conversa sobre os filmes do cara também, paciência, né? Uhum. É, ela vê a filha e, enfim, tem todo esse peso que eu tava vendo com o Ismael e daí a gente conversou depois do filme que parece até um. Fica curioso porque o filme acaba até com uma mensagem meio pró-vida, assim. Pois é. É muito engraçado isso. Enfim, eu gostei bastante dessa segunda parte. Acho que esses Legal, dois ficam como. legal essa sua reflexão, porque eu tive a mesma reflexão com um amigo meu, que ele vai assistir isso aqui, que é um sujeito que eu considero muito, que me inspira muito, que é o André Brandão. Ele é diretor de fotografia aqui da empresa da BP, que é Um abraço pro André. o Eu já André. conversei algumas vezes com ele também. Muito gente boa e entende muito de cinema. Tem uma boa visão sobre as coisas. Maravilhoso, assim. E o André, eu tenho um negócio com ele, porque numa análise que ele fez do filme Fogo contra Fogo, se eu não me engano, foi Fogo contra Fogo? Não sei se foi essa análise ou foi um texto, porque tem, né, análise vídeo e tem o texto também que ele faz uma. E eu não lembro, eu só sei que ele termina dizendo que considera o Tarantino um adolescente, sabe? Que. E eu Em que bato. sentido? Que ele não leva. Ah, tá. É fogo contra fogo, sim. Aí ele fala que fogo contra fogo, tem a certa seriedade do filme. Posso estar enganado aqui. Mas ele termina dizendo que o Tarantino é um adolescente, que ele leva a violência num tom mais jocoso, algo assim, tá, André? Depois a gente conversa. Mas, mas o André, a gente conversa muito sobre cinema e tal. E eu falei com ele sobre isso, né? Que o Kill Bill, quando termina, a mensagem que fica é um pouco sobre maternidade, né? Sobre Sim, totalmente. que ela sente o vazio, né? É tanto que quando ela acorda do coma, a primeira coisa que ela faz é levar a mão na barriga, né? E Uhum, aí, e aí quando ela sente que não tem nada ali, porque quando ela morre abruptamente, assim. Ela achava que o Bill tava blefando, né? uhum. E aí a primeira mensagem. É isso mesmo. E a última frase dela, ela fala assim: ó, Bill, você. Alguma coisa assim, você é o pai do bebê, sabe? E aí Uhum, ela achou que o Bill ia desistir ali, uhum, uhum. naquela hora. Não, vou desmontar ele aqui, vou falar uma coisa que ele não tá sabendo. Bill, você é o pai do bebê. Mas não, ele mata. E aí, tipo, imagina ela naquele instante né, de morte ali, né? Falando, nossa, não deu certo. O Bill não sensibilizou, eu morri.
E aí, Uhum. quando ela acorda, imagina essa pessoa voltando e nesse tempo de coma, moendo essa mesma última frase, né? Você é o pai, Bill, você é o pai. Você é... Então ela tá pensando no bebê todo o coma dela. Sim. E, e ela acorda e leva a mão na barriga. Então, tipo assim, para ela a vingança, né? Também tem esse tom de, de não só pela vida dela, mas pela vida da, do bebê que ela perdeu. Né? Então ela não só deixou de viver, mas ela deixou de ser mãe. Né? Sim, exatamente. Que é uma espécie de luto que ela vive ali. É. Então ela, o filme todo, ela luta pela vida dela e pela luta pela vida dela e pela luta da filha dela. Então, Uhum. e no filme às vezes isso passa assim, né? Porque você tá vendo tanta coisa acontecendo que essa mensagem, né, fica meio que ali diluído, né? E aí eu acho que você só começa, não sei se são todas as pessoas que notam isso, mas quando vai chegando no fim do filme, você vê todo o carinho que ela tem com a filha, a alegria e a emoção que ela tem, que para ela todo o mundo dela estava ali, então era só o que ela queria, né? E aí parece Uhum. que ela desiste, né? Ela fala assim, não, agora começa uma outra vida. Então tudo isso que eu fiz, você toma até um choque, né? Assim, como pode uma mulher que fez tudo isso ainda ter todo um carinho de mãe com uma criança, né? Sim, exatamente. É um choque, né? Que você fica assim, você, Sim, é um choque, porque querendo ou não, ela é uma assassina. ela é uma Ela é uma assassina determinada. determinada. Ela já tinha desistido, né? Dessa vida, né? Sim, Mas aí, mas aí isso foi o pavio para ela voltar e ela meio que decide fazer isso pela última vez. Mas ela não sabia que a filha dela estava viva, né? Então, tipo, uhum, e isso só. Porque vamos imaginar que a filha dela não estivesse viva. Ela ia matar o Bill e o que seria dela depois? Né? uhum, Talvez ela ia se suicidar, talvez ela ia continuar sendo uma assassina, mas não. Aí o Tarantino traz essa mensagem que tipo, não, você não vai ser mais assassina, você não vai, a sua vida não acabou. Agora você precisa respirar fundo, viver intensamente porque você é mãe e a sua uhum. filha está viva. Então a sua vida não vai ser mais como era antes, que agora a tua vida é para ser mãe. Pô, maravilhoso, cara. Sim, sim, é maravilhoso. Maravilhoso. Sim, é como se na verdade a vida dela começa de fato ali, né? Uhum. Enfim, É, muito, por muito isso bom. não vai ter Kill Bill 3. Essa teoria é boba. É, não Não tem Kill. precisa. Não, e matou Bill, né? Que título é esse? Sim, E a, mens- e a mensagem é essa. Essa é a mensagem, sabe? Não tem. A mensagem é essa. É sobre maternidade, cara. Entendeu? E o que vier depois vai quebrar o sentido da coisa. Por isso que também eu gosto do Tarantino. Que ele não te deixa desconfortável em situações como agora. Eu, sendo um fã de Arquivo X, vou ter que viver num mundo em que vai existir um reboot de Arquivo é. X. Entendeu? Sabe? Isso é muito. Dói. Isso dói, isso machuca. E por que pessoas que estão começando a entrar no mundo do Tarantino? Porque o Tarantino te dá esse conforto, essa segurança de coisas assim não acontecer, sabe? Sim, ótimo. Eu acho que a gente aí é um bom ponto para a gente encerrar a discussão.
A gente não falou de várias coisas que seriam legais de falar. A gente nem sequer tocou no Era uma Vez em Hollywood, que é um bom Nossa, filme. Eu, inclusive, gostaria de mostrar que eu tenho uma revistinha aqui do filme. Ah, tu tem um livro. tem. Baita ali, ó. É um baita livro. É, que é, enfim, quem sabe eu te convenço a fazer mais um episódio pra gente falar especificamente desse filme. Ou de alguma outra coisa, quem sabe. Tá. Eu gostei daqui. Foi muito. Eu falei que tu ias gostar. Tu ficou me torturando por tantos meses sem aceitar os meus convites. Não, foi muito legal, é muito legal. Foi muito legal mesmo. Foi muito É, legal, foi muito bom e eu aprendi muitas. Eu entendi muito melhor o cinema dele. É, até essa coisa de. Porque eu vou ser bem sincera. Eu tinha, até algum pouco tempo atrás, eu tinha um certo preconceito pedante com o uhum. Tarantino. É tipo, mas eu acho que também, em minha defesa, eu acho também que era um pouco de trauma da faculdade de cinema, de tanta gente enchendo o saco. Tem um monte de diretor que eu fiquei assim, dois deles, o Tarantino e o Lynch, Uhum. que, enfim, já estou começando a dissipar esses preconceitos criados na época da faculdade. Uhum. É, e foi muito bom ver esses filmes que são bastante marcantes. Quer dizer, é difícil falar. Todos os filmes do Tarantino são marcantes. É, mas foi muito bom ver o Jack Brown, o Kill Bill, o, Os Oito Odiados, agora já mais madura, porque me deu uma nova perspectiva. E a nossa conversa me ajudou a entender melhor, a articular Que melhor bom, algumas coisas. que bom. E eu espero que tenha sido satisfatório para ti também. Nossa, foi muito legal, assim, é, não é porque é um assunto que eu gosto muito, mas geralmente eu falo essas coisas, né, no dia a dia aí e tal, é, para você ver, tem coisa aqui que eu comecei a analisar agora, começou a cair minha ficha agora, sim, sobre alguns filmes, né, e, e para quem aí tá assistindo e não conhece tanto, tal, é, dá uma chance, né? Eu sei aí Sim, que a galera geralmente não vai gostar por causa da violência, mas eu acho que o que a gente falou sobre a violência dos filmes dele aqui dá para olhar com outros olhos, né? E ver uma certa poética nas coisas. E vou mostrar aqui alguns livros aí para quem já gosta do Tarantino ir atrás, porque eu acho que vai somar bastante. Ele lançou esse livro aqui, Especulações Cinematográficas. Aqui uhum, ele vai, aqui ele vai falar sobre a vida dele, sobre desse estilo dele de dirigir, da infância dele, dos filmes que ele viu. E aí ele vai e não é um livro legal, que não é um livro sobre a vida dele, né? Então é ele falando sobre os filmes que ele viu na infância, viu na juventude. Então aqui é mais um livro sobre análise dos filmes que ele ama, né? uhum. Então, vários filmes aqui eu não conhecia. Eu fui atrás de cada um, sabe? E, meu, é maravilhoso, assim. É, o que é legal do Tarantino é porque ele vai pegar um filme ruim e ele vai te convencer a gostar, entendeu? Aham. Ele vai falar tão bem do filme, vai colocar assim, é, é como se fosse um sommelier de vinho, tentando te explicar que aquele vinho tem notas de e você toma e você fala, nossa, é verdade, mas havia um vinho barato. Sim. Vinho barato de R$ 30, mas o cara tá te dizendo que. E aí você acredita. Então esse livro é muito bom, é o primeiro livro dele. Isso aqui
sei lá, ele pega o roteiro e faz um romance aí. Esse aqui é legal também. Quentin Tarantino, o cineasta icônico em sua obra. Uhum. Esse aqui vai ser mais acadêmico, assim. Vai ter muito bastidor. Não, acadêmico não. Vai ser mais de bastidor. Então, vai falar dos filmes que inspirou ele, vai falar sobre como é que foi a produção dos filmes. Tem várias coisas legais assim. Isso aqui é para quem é fã mesmo, né? Uhum. Esse aqui foi o primeiro a fazer isso, que é do Paul A. Woods. Foi o primeiro no Brasil a também mostrar a filmografia dele completa e tendo bastidores e tal. Isso aqui também foi muito bom para mim no, no meu TCC, mas é mais sobre bastidores mesmo, sabe? Uhum. Então, quem quer saber como é que foi feito o Pulp Fiction, como é que foi fazer, como é que os atores reagiram e tal. Já esse aqui, né, como eu falei antes, cinema, esse aqui vai ser mais acadêmico mesmo. Aí Uhum. vai ser aquela linguagem acadêmica e tal. Então, é mais para quem quer mesmo ter esse tom mais de universidade, assim, para quem Uhum. estuda cinema. Para quem estuda Esse, cinema. É, sim, esse para quem tá só ouvindo, é o cinema de Quentin Tarantino do Mauro Mauro Batista. Batista. É. E é isso, galera. Eu É isso? espero ter somado aí alguma coisa. E quem quiser me procurar nas redes aí, Isso, por favor. o meu arroba é Casquination, né? É só colocar Vitor Casquim que vocês vão achar lá. E aí tem bastante coisa aí no meu perfil lá, uma bagunça lá. Eu gosto. No, meu- no, eu gosto de colocar no feed meus desenhos e nos meus Isso, isso, stories. isso no Instagram, né? No Instagram. Eu gosto de colocar meus desenhos e nos meus stories eu fico falando de filme. E. Sim, sim, de vez em quando o Casquinho embarca numas viagens sobre cinema e Teoria do. ele meio que tem essa conversa que a gente teve hoje, mas com ele próprio. Eu fico falando sozinho, né? Eu sei que todo mundo. Mas eu gosto de falar sozinho também, entendeu? Então, então é isso. Mas agora também pode voltar aqui. Já deixo aí o convite para a gente fazer outros episódios sobre outros assuntos. Acho que agora que eu consegui te convencer a fazer esse e deu certo e foi bacana, tu vai estar mais predisposto a aparecer aqui mais vezes. Não, sem brincadeira agora. Volto sim, é legal. Yes! E é muito legal a iniciativa sua. Eu acho que esse tipo de coisa tem que acontecer mais. As pessoas mostrarem mesmo, para o público em geral, não ter vergonha. Eu queria muito ter essa coragem e tal. Talvez agora, a gente tendo essa experiência, eu faça algo parecido, né? Crie um canal, não sei. Vamos ver. Mas eu acho que as pessoas que gostam das coisas que gostam tem que falar mesmo, tem que mostrar, porque cultura é importante, né? Tem tanta coisa aí acontecendo no nosso dia a dia que faz a gente sair disso, né? Ficar muito focado nas outras coisas, no trabalho, né? E cultura é importante, cinema é importante, melhora a nossa vida, a gente, você faz amigos, você vê. Eu sou amigo da Ana por causa disso, do meu trabalho, das coisas que eu gosto. De alguma forma uniu a gente e uniu várias outras pessoas na minha vida. Então é legal esse tipo de iniciativa, de criar um canal e falar sobre literatura, cultura pop, enfim. Conta comigo, Ana. Conte comigo também. Fico no aguardo do teu canal e fico no aguardo das nossas próximas conversas aqui. Legal. É, e é isso, pessoal. Vamos ver se eu consigo encaixar mais episódios do Entre Meios. Mandem sugestões.
eu vou deixar o arroba do Casquim aqui na descrição do vídeo, do episódio, seja lá onde esse episódio estiver. E o meu Instagram também. E deixem nos comentários se vocês tiverem, principalmente se vocês estiverem vendo isso no YouTube ou ouvindo isso no Substack, deixem nos comentários sugestões de temas para próximos episódios, de convidados, deixem também comentários sobre este episódio, sobre coisas que a gente falou que vocês acharam interessantes, sobre coisas das quais a gente deixou de falar que vocês queriam que a gente tivesse falado, e sugestões para próximas conversas com o Casquim, para a gente tê-lo aqui de novo. Então Bora. tá, até mais, Casquim, e até o próximo episódio, pessoal.